Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão do ano litúrgico, ano C, nosso 31º encontro. É o segundo domingo da ressurreição da Páscoa. Na tarde do primeiro dia da semana, é o próprio Senhor em pessoa que anuncia a mensagem pascal aos discípulos, que ficaram transbordantes de alegria. Jesus está vivo. Ele vive. Ele dá a sua paz e dá o Espírito Santo aos seus discípulos. Este domingo vem conhecido como Dia da Misericórdia. A antífona de entrada é tirada da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Os cristãos que nasceram de novo no batismo devem se alimentar com leite materno, o leite da Igreja Mãe, como filhos, para crescerem saudáveis e assim, no crescimento da fé, atingir a maturidade para a salvação. Viver o cristianismo, o amor de Jesus Cristo e sua misericórdia, nos faz crescer para sermos maduros e adultos na fé. E assim, conseguirmos atingir a plenitude da salvação. A nossa primeira leitura da liturgia é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16. Os apóstolos anunciavam como testemunhas de Cristo o seu mistério de salvação. Essa parte aqui corresponde à segunda síntese da vida da comunidade que Lucas, no seu Atos dos Apóstolos, nos expõe. Este Jesus que vós matastes pendendo no madeiro, Deus o ressuscitou e disso somos testemunhas, nos diz Pedro na sua pregação. As pessoas vinham, aqueles que viviam a vida fraterna, os discípulos de Jesus, alguns se uniam a esta pregação apostólica, se unindo então ao ensino dos apóstolos. Assim, Pedro e os apóstolos realizavam as mesmas obras e milagres que Jesus. A vida dos apóstolos e discípulos fazia com que aqueles de fora pudessem ver a unidade deles e a conduta irrepreensível, e admiravam. A vida dos apóstolos e discípulos fazia com que uma parte pudesse admirar, sentir a vontade de abraçar a fé. A igreja se manifesta como uma comunidade definida, diferente e aberta. Existiam pessoas que não se uniam a eles nas suas reuniões no templo, mas aqueles que abraçavam a fé se incorporavam e aumentavam o número daqueles que acreditavam na pregação apostólica sobre Jesus Cristo e se uniam a eles. Podemos dizer que os apóstolos foram enviados a ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A presença dos apóstolos faz com que eles realizem tudo o que Jesus realizou, despertando assim a fé no Cristo ressuscitado. O salmo responsorial é o Salmo 117 e 118. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. É uma solene ação de graças. A primeira estrofe é um convite à ação de graças, um convite dirigido a vários grupos: o povo de Israel, a casa de Arão, os sacerdotes, e enfim a todos aqueles que temem o Senhor, são chamados a celebrar a misericórdia divina. Na segunda parte da estrofe, o povo de Israel expressa sua gratidão pela ação divina em favor do seu povo.
Deus é aquele que restitui vida ao que estava perdido. A reconstrução do templo diante dos escombros deve recuperar a vida do povo. E aquela pedra reprovada como refúgio foi usada como pedra angular. A reconstrução é motivo de celebrar o dia do Senhor, que libertou o seu povo do Egito, da Babilônia. E agora reconstrói o povo, o templo e Jerusalém. Diante de tantos escombros, nós vemos a escolha dessa pedra angular rejeitada para dar unidade na reconstrução. A profissão de fé reflete a certeza de que Deus não abandonou seu povo. Este salmo reflete para nós o tempo pascal. Jesus, para nós, é a pedra rejeitada que se tornou a pedra de ângulo e foi contada pelos cristãos como pedra fundamental, pedra que dá unidade. Podemos contemplar as etapas aqui da morte e ressurreição de Cristo. A segunda leitura é do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13, versículo 17 ao versículo 19. João revela a sua visão. Ele dirige sua carta às 7 igrejas, chamando-os de irmãos e companheiros da tribulação. É um contexto da perseguição de Domiciano. Ele é companheiro na perseverança em Jesus Cristo, isto é, ele não renunciou à fé. Foi enviado pelo imperador à ilha de Patmos, no exílio. E nesse exílio, porque ele foi fiel à palavra de Deus e ao testemunho, isto é, ao martírio, que ele dava de Jesus, ele então recebe esta mensagem, que deve ser dirigida às igrejas, em forma de carta. João refere que esta visão foi dada no domingo, dia do Senhor. E foi arrebatado, ouviu uma voz que o chamava a escrever um livro de tudo aquilo que ele deveria ver. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas destinatárias da mensagem que João deverá escrever. No centro das igrejas, os candelabros, João viu um homem semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, o Cristo, que estava vestido de uma túnica comprida com uma faixa de ouro em volta do peito. Ele traz uma túnica sacerdotal. A faixa de ouro representa o Cristo na sua realeza. Jesus, diante do temor de João, se apresenta como o primeiro e último. Ele é aquele que vive e ressuscitou, que esteve morto e agora ressuscitou, vive. Jesus pede a João que escreva o que será revelado. Jesus revelou a João, então, Jesus se revelou a João como? Como Jesus aparece nesse pequeno texto. Ele é o Filho do Homem, ele é o primeiro e o último, ele é aquele que vive, ele é o Senhor da morte e da vida, ele é o juiz. Este é o Jesus ressuscitado. O evangelho da nossa liturgia vem tirada de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. E vem dividido em 2 partes. A primeira parte, João, capítulo 20, versículo 19 a 23. É o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da ressurreição. É um domingo. A segunda parte do capítulo 20, versículo 24 a 31, 8 dias depois, significa o domingo sucessivo, ao domingo da Páscoa, da primeira aparição de Jesus. É o dia do encontro com Tomé. Na primeira parte, capítulo 20, versículo 19 a 23, Jesus ressuscitado aparece e deixa ser visto pelos seus apóstolos. Nos relata São João: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, isto é, um domingo,
Como João, no Apocalipse, também no domingo teve a sua revelação, é no domingo que Jesus aparece ressuscitado e vivo no meio dos discípulos. Estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Nesse primeiro domingo da semana, esse primeiro dia da semana, o domingo, os discípulos estavam com medo, as portas estavam trancadas. Quando nós formos mais adiante, quando for fazer a referência a Tomé, no versículo 26, diz assim: 8 dias depois, os discípulos encontravam-se novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: isto é, no primeiro encontro com os discípulos, Jesus entra e os discípulos têm as portas fechadas por medo dos judeus. No segundo momento, 8 dias depois, Jesus encontra os discípulos, as portas estão trancadas, mas não mais eles estão com medo dos judeus. A certeza da ressurreição venceu o medo. Então Jesus entrou, a portas fechadas, Jesus entra, é o corpo glorioso de Jesus, e colocou-se no meio deles, porque ele é a centralidade do anúncio. E disse então ali: a paz esteja convosco. O primeiro dom que Jesus oferece aos discípulos é o dom da paz. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Isto é, aquele que está vivo é aquele que esteve na cruz. Aquele que esteve na cruz venceu a morte e está vivo no meio deles. Onde estava o lado que a lança abriu e as mãos onde estavam as chagas, Jesus lhes apresenta, a fim de mostrar que aquele que está vivo é o mesmo, não é o outro, é aquele que vive e está no meio deles e traz as marcas da cruz. E diz que depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus nos lembra no Evangelho de João que, no discurso da despedida, que antes de Jesus morrer, ele dizia aos discípulos: o mundo se alegrará, vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa tristeza se transforma em alegria quando eles veem Jesus ressuscitado mesmo, presente no meio deles. Então, neste momento, eles se alegram por verem o Senhor. Novamente, Jesus lhes dá o dom da paz. A paz esteja convosco. Neste momento, Jesus confia aos discípulos a missão. A missão dos discípulos é uma continuidade à missão que o Pai lhe confiou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Se o princípio da missão do Filho é o Pai que envia o Filho, o princípio da missão dos discípulos é Jesus: eu também vos envio. Também expressa uma continuidade, não há uma cisão entre a missão que o Pai confia ao Filho e depois a missão que o Filho confia aos discípulos. Não, há uma unidade. Os discípulos dão continuidade à missão de Jesus na história. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O sopro, o ar, que é transmitido aos discípulos. E Jesus entrega aos discípulos a terceira pessoa divina, isto é, o Espírito Santo. A partir de agora, na missão da história dos discípulos, quem vai acompanhar os discípulos é a terceira pessoa divina, o Espírito Santo. E a igreja
faz continuidade à missão de Jesus, a missão de reconciliação. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoares, eles serão retidos, deixando para Deus, no final da história, o uso da misericórdia, para aqueles que a igreja reteve o pecado. Então, a partir de aqui, nós vemos este primeiro encontro com Jesus. Iniciamos agora este segundo encontro, na segunda parte do capítulo 20, do versículo 24 a 31. Vemos o encontro de Jesus com os discípulos, agora com Tomé presente. O sentido é, não viu e acreditou. Este, então, que não viu e acreditou, é bem-aventurado, ele é feliz. Então, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Mas nem tampouco Tomé deixou de receber o Espírito Santo. Nos lembra também essa questão do Divino Espírito Santo que desceu sobre os anciãos, inclusive aqueles 2 que estavam fora do acampamento. Ele também faz parte dessa graça. Um outro detalhe que nós devemos ver, São João, não existe Pentecostes. Pentecostes faz parte da teia do Evangelho, da promessa do Evangelho de Lucas e na realização dos Atos dos Apóstolos. Para São João, o Espírito Santo é dado na cruz. Quando diz que Jesus inclinou a cabeça, isto é, morreu, e entregou o Espírito, isto é, deu o Espírito. Então, o Espírito é dado na cruz e confirmado no dia da ressurreição, quando Jesus os envia uma missão e lhes confere o Espírito Santo. Então, para São João, o Espírito é dado na cruz, ele é confirmado na ressurreição. E tendo em vista a missão da igreja, que abre suas portas para que eles sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, até os confins da terra, isso mostra a difusão da igreja que nasce em Pentecostes. Nós temos 2 realidades. Mateus e Marcos diz que Jesus iria precedê-los na Galiléia. E depois nós vemos essas cenas que acontecem em Jerusalém. Essa cena em Jerusalém, ela é a realidade primeira da manifestação de Jesus. Jesus se manifestou primeiro em Jerusalém, e São João mostra essa tensão. Esse capítulo 20 mostra justamente essa presença de Jesus em Jerusalém, mas no capítulo 21, Jesus se manifesta na Galiléia. Então, aquela realidade da presença de Jesus na Galiléia, anteriormente essa presença já foi sentida em Jesus em Jerusalém. E continua então, os outros discípulos dão testemunho, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, não puser os dedos na marca dos pregos, não puser a mão no seu lado, onde a lança abriu o seu lado, não acreditarei. Isto é, Tomé, ele desafia os discípulos de que ele só vai acreditar quando ele puder sentir, a presença de Cristo, poder tocar o próprio Cristo ressuscitado. 8 dias depois, isto é, o domingo sucessivo ao da Páscoa, os discípulos então estavam novamente reunidos em casa. Nós vimos esse texto acima. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, não mais tem medo dos judeus, posto no meio deles, diz, a paz esteja convosco, novamente o dom da paz, o dom da ressurreição. O dom da paz não é a ausência de conflito, o dom da paz é a certeza de que ele vive, ele está no meio de nós, e por isso nós podemos enfrentar as dificuldades da vida sem perder a serenidade por meio dessa confiança. Depois Jesus dirige a Tomé,
Ele aceita o desafio. Põe o teu dedo aqui, olhe minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado. E agora vem. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus chama a Tomé a acreditar naquilo que foi anunciado pelos apóstolos, a não duvidar dos apóstolos que testemunharam a ressurreição de Jesus. No fundo, Tomé desacreditou do testemunho dos apóstolos. Nós não podemos duvidar desse testemunho, porque o testemunho dos apóstolos nos dá garantia de que Jesus está vivo e ressuscitou. Diante disso, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece Jesus, o seu Senhor e o seu Deus. Jesus disse: Tomé, você acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Eles vão crer no anúncio dos apóstolos, eles vão crer na palavra, no querigma dos apóstolos, não viram Jesus, mas acreditarão. E depois nós temos primeira síntese, a primeira conclusão do Evangelho de João. No capítulo 21 nós teremos a segunda, que diz: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Então, o Evangelho de João não esgota tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Não é uma crônica. Ali está o suficiente para que as pessoas possam aderir à fé. E ele diz: mas foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, nos Evangelhos nós temos o suficiente. Não temos tudo. Muita coisa se perdeu. Ficou lá no início da história. No coração, nos ouvidos, nos olhos dos discípulos. Mas os apóstolos, os evangelistas escreveram aquilo necessário para nos despertar a fé e essa adesão a Jesus Cristo. E diz: e para que crendo, isto é, a fé, através da fé, da confiança, tenhais vida em seu nome. Então este é o nosso evangelho do segundo domingo do tempo da Páscoa. A antífona de comunhão é tirada de João capítulo 20, versículo 27. Jesus dirige sua advertência a Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel, tenha fé. Ao recebermos Jesus na Eucaristia, somos chamados à fé, pois Jesus está presente entre nós na Eucaristia. Devemos reconhecê-lo ao partir do pão, como também os discípulos de Emaús fizeram. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Feliz Páscoa para todos.